Precisamos falar no vídeo de hoje sobre a cláusula do contrato de Max Verstappen, porque ele pode se libertar em breve da Red Bull. Esta é uma indiscrição relatada por Amos Automotor and Sport e vamos ver isso ao longo do vídeo. Mas primeiro precisamos falar sobre o problema do Lift and Coast que fez a Ferrari perder 1,3 segundos, mas acima de tudo, precisamos entender qual é a origem do problema e se ele também pode ocorrer em outras corridas. Além disso, abordaremos sobre a Mercedes, os testes para 2026 e os pneus Pirelli que serão utilizados em Silverstone. Agradeço de coração todas as mensagens e comentários e lembro que para apoiar o canal basta deixar um like. Você já se perguntou por que na Ferrari eles continuamente pedem para Claire fazer lift and coast? Curva após curva, corrida após corrida, não é apenas sobre economia de combustível. Esse simples pedido oculta um dos problemas técnicos mais graves e subestimados da SF25. E Não apenas o Leclerc, mas também o estilo de direção de Charles sofre as consequências mais pesadas. Em teoria, o lift and coast é simples, você solta o gás antes da frenagem, deixa o carro deslizar por alguns metros e depois freia. É utilizado para poupar combustível, arrefecer os freios e, por vezes, proteger a parte inferior do veículo do contato com o asfalto. Tudo certo, porém, ouvindo as rádios da Ferrari parece ter virado uma obsessão, especialmente para o Leclerc. Na Espanha, era preciso evitar o desgaste excessivo do plank na frenagem em um trecho irregular como a curva 1. Mas na Áustria, a música mudou. Lá, os pedidos de lift and coast chegavam já na volta de reconhecimento em cada curva. O motivo? Os freios. Freios muito exigidos. Freios que a Ferrari deve proteger. Sempre. a Redwood. A SF25 estava pesada no começo da corrida e com frenagens muito bruscas. O risco de superaquecimento era muito alto. De Maranello, Lico recebeu uma ordem clara: levante e costeie imediatamente onde quer que seja. Jerome D'Ambrosio confirmou após a corrida que tudo estava focado na gestão dos freios, um problema recorrente há pelo menos 2 temporadas. A Ferrari tenta evitar o tema freios como a peste, mas os sinais são evidentes. Lembramo-nos, Bahrein 2024. Freios dianteiros desequilibrados e Leclerc reclamava de um carro que puxava para a direita. A partir daí, controles da Federação Internacional de Automobilismo em sequência até poucos dias atrás, com verificações direcionadas no monoposto número 16 para buscar palavras textuais. Sistemas de frenagem assimétrica, mas não encontraram nada de irregular, mas as suspeitas permanecem. E então temos Hamilton dizendo que os freios são um problema, são freios difíceis de gerenciar, muito sensíveis, que superaquecem. O importante é que a Brembo fornece os freios, mas o projeto e a gestão térmica continuam sendo responsabilidade direta da equipe. E, pelo que parece, a Ferrari decidiu sacrificar algo. Mas o que exatamente? O problema está no equilíbrio térmico. Para aquecer os pneus, principalmente na qualificação, é preciso usar o calor excessivo dos freios dianteiros. Todas as equipes fazem isso, mas a Ferrari se destaca. Canais de resfriamento mais fechados, mais calor nas rodas e pneus que finalmente se aquecem. O desempenho na qualificação melhora, mas o carro na corrida corre o risco de superaquecer demais. Daí surge o problema do lift and coast extremo, que serve para resfriar os freios e uma unidade híbrida, e reduzir os picos de energia térmica para evitar danos e perda de desempenho. Mas por que essa solicitação é quase sempre direcionada ao Leclerc? Porque o estilo de direção agressivo do Leclerc na frenagem requer freios frios, constantes e confiáveis, diferente do Hamilton. Se o forçar a soltar o acelerador antes e não puder carregar a frente com força, o Leclerc perde a essência do seu estilo de condução. O equilíbrio que prefiro e o lift and coast não se dão bem, segundo Leclerc. A Ferrari persiste na estratégia para poupar os pneus. Para melhorar a qualificação, eles precisam sacrificar a corrida. O problema é que essa escolha se transforma em um bumerangue na corrida. Os freios esquentam demais e é preciso desacelerar e desacelerar. Na Fórmula 1, perder tempo, mesmo apenas 2 décimos por volta multiplicado por 70 voltas é realmente significativo. Mas em Silverstone, o verdadeiro inimigo será o plank, não os freios. As frenagens não são um problema lá. As temperaturas serão mais baixas, o obstáculo será a altura do solo e o desgaste do fundo, principalmente nas curvas de alta velocidade. Aqui o lift and coast pode voltar, mas mais para proteger o plank do que para gerenciar os freios. E acima de tudo, as atualizações trazidas na Áustria podem finalmente ajudar a Ferrari a limitar os danos e a voltar para pistas como esta com mais confiança. Mas uma coisa é certa, enquanto o equilíbrio térmico dos freios e pneus não estiver perfeitamente otimizado, o Leclerc continuará pagando o preço mais alto. E então veremos este problema do lift and coast, especialmente em pistas com muitas frenagens. Penso, por exemplo, em Monza, penso em Las Vegas, penso também no México, onde as temperaturas são mais altas e, portanto, os freios são mais utilizados. Ou mesmo no Brasil, onde não há tantas frenagens importantes. Mas há um ar mais rarefeito, então, naqueles circuitos onde chega pouco ar aos freios, especialmente na parte dianteira.
será pedido aos pilotos, em particular a Leclerc, que façam lift and coast. E isso fez a Ferrari perder 2 décimos por volta por 70 voltas. Na Áustria é uma eternidade, especialmente no ritmo da corrida. Obviamente a SF25 melhora com menos gasolina e com um pneu mais duro porque você freia um pouco mais devagar e tem um carro mais leve. Além disso, a aderência da pista aumenta devido ao acúmulo de borracha, reduzindo a necessidade de fazer lift and coast. Porém, é crucial fazer isso no começo da corrida, quando ocorre a largada e as diferenças são pequenas. A situação na Ferrari é problemática no momento e precisa ser resolvida rapidamente. É uma grande desvantagem em relação às outras equipes de ponta, que parecem gerenciar melhor o resfriamento dos freios e dos pneus. E a Ferrari terá que encontrar o equilíbrio certo também em Silverstone. No que diz respeito à suspensão traseira, o fundo e o equilíbrio do carro, sabemos que a nova suspensão traseira da Ferrari chegará a Spa, então a Ferrari terá que encontrar o equilíbrio certo antes desta atualização adicional. Mas temos que falar de outra coisa que pode acontecer justamente em Spa. Verstappen pode deixar a Red Bull logo após Spa, obviamente em termos teóricos. Na verdade, há uma cláusula secreta que o liberaria do contrato se não estiver no top 3 no final de julho. E não é apenas uma questão de resultados, Max quer redesenhar o poder interno da equipe. E se Horner não ceder, Max poderia fazer isso. Sim, até mesmo para ir para a Mercedes ou Aston Martin. Na verdade, a Automotor 1 Sport soltou a bomba. Max tem uma cláusula de saída. Se até o final de julho, após Spa, ele não estiver no top 3 do campeonato, poderá rescindir seu contrato atual. Red Bull até 2028... Ele está em terceiro com apenas 9 pontos à frente de Russell. E após a retirada na Áustria, o risco é real, e se ele terminar em quarto lugar em Spa, tudo pode mudar. Não é uma novidade total em 2023? Falava-se de cláusulas ligadas ao multimarco e o próprio multimarco, meses atrás, confirmou a existência de cláusulas ligadas ao desempenho no contrato de Max. O paddock agora se prepara para um possível terremoto. Wolff nunca escondeu seu interesse por Verstappen e até Russell, não exatamente seu melhor amigo, admitiu isso. Seria loucura não tentar. Cuidado, o tempo é curto. Russell e Antonelli têm contrato até o final de 2025. Wolff não quer deixá-los em suspense por muito tempo. Se Verstappen não se libertar logo após Spa, a Mercedes pode optar por seguir em frente com sua formação atual. Na prática, o Max decide em agosto, o trem pode passar. De acordo com Amos, Max considera ficar na Red Bull, mas com a condição de fortalecer a posição de Christian Horner, que é visto como o verdadeiro obstáculo. Hoje, o chefe de equipe controla tudo: área, corridas, desenvolvimento técnico, unidade de potência e até marketing. É um show solo. O clã Verstappen, liderado pelo pai Jos, não tolera mais isso. Eles querem uma gestão mais compartilhada, como na McLaren, em essência. Eles querem que Horner seja apenas o chefe de equipe, não o Chief Executive Officer operacional do time. E por trás dessa pressão, há anos de atritos, tensões nunca resolvidas. E uma sensação crescente de que o ambiente da Red Bull se tornou muito desequilibrado. Após a corrida na Áustria, Horner lançou uma crítica direta. Mercedes, 1 minuto atrás da McLaren. Max, você realmente quer ir para onde não há garantia de vitória? É uma jogada psicológica se mostrar ainda como a única equipe competitiva para o título. Mas o risco é que Max não se deixe mais convencer pela retórica. Ele quer mais do que um carro rápido. Busca poder decisório, estabilidade e visão de longo prazo. Se Verstappen terminar Spa fora do top 3, ele pode sair, e aí se abrem cenários nunca vistos. Mercedes libera, Russell, Antonelli recua em espera, Verstappen assina por Brackley ou Verstappen decide ir para Aston Martin no lugar de Alonso. Stroll. A Red Bull muda a estrutura interna para mantê-lo, talvez congelando o poder de Horner e abrindo uma gestão ao estilo McLaren. Mas se nada se mover, cuidado com as reviravoltas. Porque Verstappen ganhou tudo e agora, mais do que vencer, quer ter alguma importância na equipe. E a situação na Red Bull não deve ser subestimada, porque vimos Verstappen fora da corrida na Áustria devido ao contato com Kimi Tsunoda e ele chegou em último, então a Red Bull não pontuou na Áustria. Para o campeonato de construtores. Sem Max, a Red Bull atualmente não vale nada e é uma equipe que inevitavelmente desmorona sem o Max. Mesmo para 2026, todos dizem que a unidade de potência da Red Bull não será ideal, mas a melhor pode ser a da Mercedes, que apresentou excelentes resultados no banco. A Mercedes deseja manter as regras de 2026 sobre as unidades de potência do novo regulamento, sem mudanças. Eles não têm motivo para mudar, porque atualmente são os melhores nisso. Então Horner tenta reter Max, mostrando-lhe a visão a curto prazo, ou seja, desta temporada, onde há uma Mercedes não tão competitiva que venceu no Canadá. Mas na Áustria teve muita dificuldade, chegando a 70 segundos atrás das McLaren com Russell, Quinto e Kimi retirado. Porém, Mercedes com motor Mercedes E Aston
Martin com o motor Honda poderiam ser competitivos em 2026 até mais do que a Red Bull. E se realmente existe uma cláusula, como também diz Amos, então Verstappen está realmente considerando a opção de sair da equipe. Nesse caso, a Red Bull não tem um plano B. A Lindblad, um piloto jovem de 18 anos que ainda precisa crescer e amadurecer. O segundo piloto foi frequentemente trocado e não é confiável. Então, para a Red Bull, a única esperança é Verstappen ficar na equipe. Max também desistiu da briga pelo título. Max, antes do acidente, já tinha entendido tudo. Na classificação, ele sabia que ficaria ao menos 6 décimos atrás de Norris, mesmo sem a bandeira amarela. Estou dando o meu máximo, mas estamos atrás, ele disse. Para quem dominou nos últimos 3 anos, isso é uma tomada de consciência brutal. O Canadá foi apenas uma exceção, não a regra. A ala da McLaren teve problemas na Áustria, voltou a ser dominante, e Max sabe disso, falta meio segundo. A corrida de Max durou 2 curvas na curva 3 Antonelli, bloqueia tudo e acerta em cheio. Houve um final para Kimi e Horner não tem dúvidas, Max não é culpado, ele começou bem, ganhou posições, sem aquele acidente poderia ter competido com as Ferraris, disse Christian Horner. Dito isto, Horner elogiou Lawson e também disse que Tsunoda não fez uma ótima corrida com o carro, que se encontra com o RB 21, enquanto Verstappen está a 61 pontos atrás de Piastri. Com a McLaren acertando em cheio, a recuperação parece quase impossível. Horner sabe disso, no papel não acabou, mas temos que ser realistas. O mais preocupante na Red Bull é a falta de desenvolvimentos e reações. E o carro parece mais atrasado do que os primeiros Grande Prêmio mostravam, enquanto a McLaren é constante. Mas também temos que ver como a Mercedes se comportará em Silverstone, na sua pista de casa. Russell espera ser mais competitivo, de fato, George olha pra frente e espera. Na Inglaterra sempre fomos competitivos, no ano passado eu estava na pole, o ritmo era ótimo. Se as temperaturas forem mais baixas, podemos voltar à frente, mas a Mercedes continua a viver de altos e baixos extremos. E como disse Toto Wolff, nada saiu como planejado. As curvas longas, o asfalto abrasivo e o calor nos destruíram. Mas a distância da Ferrari e McLaren é muito grande para ser justificada apenas assim. Kimi errou na Áustria, não freou tarde, ele disse. Tentei evitar o ozon, mas bloqueei os pneus e a partir daquele ponto era impossível evitá-lo. Uma manobra de Hulk, certamente, mas que pesa principalmente em um fim de semana já complicado para a equipe. Mas tudo. Wolff comentou friamente que Kimi foi azarado, mas precisamos entender bem o que aconteceu no momento da frenagem. Mas atente-se ao pano de fundo mais interessante. Na verdade, a Mercedes testou na Áustria algumas soluções mecânicas pensadas para melhorar o comportamento com os pneus. 2026 eu disse claramente, Toto Wolff. Testamos coisas para lidar melhor com esses pneus, que serão os mesmos no próximo ano, mas não funcionou. Cuidado, porém os pneus vão mudar, mas muitas características mecânicas e de chassi permanecerão centrais, enquanto a dinâmica delas será revolucionada. E então a Mercedes aproveitou um fim de semana difícil para começar a coletar dados que podem ser extremamente úteis no novo ciclo técnico. Uma abordagem semelhante à da Ferrari, que já está trabalhando internamente em conceitos de 2026 relacionados à suspensão traseira e ao gerenciamento térmico. Chauvelin afirmou que o calor é a real vulnerabilidade da Mercedes. Com Russell lutando para gerenciar os pneus durante toda a corrida, Chauvelin entendeu como o carro se comporta em situações extremas. E eles precisam trabalhar para voltar a lutar pelo pódio, como aconteceu no Canadá. E Russell? Ele foi irônico ao sugerir que a Fórmula 1 fosse disputada apenas no inverno para evitar o superaquecimento dos pneus. E já vimos, na era do efeito solo, como a Mercedes se sai muito melhor nas pistas mais frias e não nas mais quentes. O problema do superaquecimento é algo que a Mercedes sofre muito, não tanto em relação aos freios, que são um problema crítico para a Ferrari, mas em relação ao desgaste dos pneus. E de pneus, precisamos falar. Também em relação à corrida de Silverstone, que será neste fim de semana. De fato, Silverstone completa 75 anos e a Pirelli trará compostos mais macios do que o usual. Mas cuidado, entre o desgaste acelerado e a chuva à espreita, o fim de semana se transforma em um jogo estratégico de alto risco. E quem errar na gestão dos pneus está fora. No fim de semana do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2025, comemora-se os 75 anos da primeira corrida na Fórmula 1, ocorrida em Silverstone em 1950. Este ano, eles trarão os pneus C2, C3, C4, um passo mais suave comparado a 2024, visando aumentar o desgaste, ampliar opções estratégicas e desafiar cada stint. No ano passado, a G-Soft e a C3 foram quase ignoradas. Este ano, a média será decisiva logo nas fases iniciais. Atenção que o traçado de Silverstone, com curvas rápidas e constantes mudanças de direção, desgasta os pneus intensamente. Não é Spa, não é Suzuka, mas chega perto. E atenção também ao clima inglês, porque há previsão de chuva entre sábado e domingo, principalmente à tarde. Talvez tenhamos que fazer a qualificação com os pneus macios no início, pois pode chover depois. O tempo perdido nos boxes é de apenas 20 segundos, mas cada pit stop errado custa uma corrida.
Então veremos como as equipes se comportarão em Silverstone com essa mudança. Quanto aos pneus, trazer compostos mais macios em relação ao ano passado com o C2, C3 e C4 é certamente uma vantagem para a McLaren. A última coisa que quero comentar, as sessões de teste para 2026, por quê? Os testes em Barcelona de 26 a 30 de janeiro e as 2 sessões de teste no Bahrein em fevereiro foram confirmados. No entanto, os primeiros testes em Barcelona serão a portas fechadas para esconder os primeiros problemas com o novo regulamento. Certamente haverá frenagens mais longas, aerodinâmica instável, híbrido desequilibrado e também pneus reduzidos. Portanto, o risco de fracasso nos primeiros testes é real. É por isso que tudo é mantido a portas fechadas. Mas alguma foto, algum vazamento certamente sairá. Sem televisão, sem imprensa, tudo será blindado. Porém, é crucial realizar mais testes antes da primeira corrida. Prontos. Assim, é positivo testar novos carros no Bahrein e na Espanha. De fato, a questão do híbrido, que pode não funcionar e fornecer energia suficiente para os carros, continua sendo um tema crítico. Compartilhe sua opinião sobre os tópicos discutidos no vídeo, desde o lift and coast da Ferrari até a cláusula de saída de Verstappen e a situação na Mercedes. Estou curioso para ler e responder a todos. Deixe um like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Confira outros vídeos relacionados. Por hora é isso. Até o próximo vídeo.